Amém, amém. Você que chegou agora, paz seja convosco. E nesse momento vamos para o tema a imagem da besta. Isso mesmo, a imagem da besta. É o que nós vamos estudar hoje. Muito importante para os irmãos que seguem essa programação, que também gosta de examinar a escritura, gosta das profecias bíblicas, porque através das profecias bíblicas é que nós nos aperfeiçoamos mais e mais. É isso mesmo, né, irmão Daniel? Amém, pastor José Medeiros, com certeza nós a cada dia nos aperfeiçoamos nas santas escrituras e que possamos dar valor e já saúde a todos, paz seja convosco. Então, muito obrigado aqui, vamos estudar sobre esse tema, a imagem da besta. E se encontra em Daniel capítulo 7, versículo 19 a 21, irmão Daniel. Amém, com certeza. Vamos fazer essa leitura, você acompanha. Se você está acompanhando pela nossa live no YouTube ou Facebook, você pode ver os versículos, que já vou colocá-los, graças a Deus. Então, Daniel 7, 19 a 21. Vamos aqui esquadrinhando as santas escrituras, graças a Deus. Vou ler aqui na versão, como de costume, da NVI. Amém. Então vamos aqui pegando Daniel 7, 19 a 21. Vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Diz o seguinte. Amém. Então vamos aqui. Graças a Deus. Diz. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com os seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e o derrotava. Muito importante saber, né, esse significado, porque esse último chifre guerreava contra os santos e o derrotava, né, irmão Daniel? Infelizmente o povo de Deus sofreu muito, né, perseguições. Hoje minimizou, né, parou um pouco essa perseguição. Aliás, parou essa perseguição que era terrível até o final do século XVIII, tinha ainda perseguição, e depois foi mudando, né, o modo da forma que a besta se comportou e passou a enganar ainda mais as pessoas hoje. Hoje é que as pessoas são mais enganadas mesmo, por causa da forma, né, que ela sugeria, pele de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. E as pessoas acreditam muito porque é uma religião disfarçada, né, que fala de Deus, fala em alguns mandamentos bíblicos e realmente é muito mesmo disfarçada, e as pessoas, por não examinar a escritura, outros não estão nem aí, porque acham que se sente uma pessoa boa, uma pessoa que se sente abençoada, acha que Deus está com eles e acha que não precisa mudar de religião para se salvar. Então fica muito difícil. Então a gente vê aí que foi permissão de Deus, né, que acontecesse tudo isso para que a igreja de Deus pudesse se manifestar, ser diferente do modo de viver, o modo de estar, o modo de falar da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, me explique aí outro versículo bíblico que chama a atenção. Vamos supor, Apocalipse capítulo 13, 15. O que fala lá? Amém, graças a Deus. Vou ler aqui também para os irmãos acompanhar, e tudo para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Vamos adorando a Ele sempre, glória. Amém e amém. Então diz aqui o seguinte:
foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então, foi dado, né, irmão Nathaniel, poder à imagem para que ela desse prosseguimento da primeira besta, né? Que é a besta que tinha saído do mar e essa tinha saído da terra. Então, essa que saiu da terra, que surgiu da terra, ela também passou a ensinar a mesma coisa que a outra tinha, mas disfarçadamente. Então, quem não adorasse seria morto, e foi o que aconteceu. Muitos milhares de pessoas que não se renderam, os seus dogmas, suas mentiras foram mortas, mas valorizando a sua fé, valorizando o único Deus que adorava, o único Deus todo-poderoso que fez céus e terra. Eles não se renderam, porque já viviam uma vida ruim, né, irmão Daniel? Uma vida de perseguição, não tinha lugar certo para morar, para dormir. Então, eles não ligavam, né? Morrer, que adiantava viver. Eles ser enganado, né? Muita gente era enganada, oferecia uma estadia para ele, um emprego, algo assim, para que eles pudessem rejeitar o Deus Todo-Poderoso. Mas eles não viviam bem, não tinha como, sempre foram rejeitados, mesmo aceitando a fé da falsa religião, porque a falsa religião sempre existiu pessoas fanáticas no meio delas, né? Sempre existiu pessoas fanáticas e o povo de Deus nunca foi seguro. Portanto, não adianta a pessoa pensar que viveu um pouco de tempo assim, não, eu vou aceitar a fé deles, mas eu vou continuar adorando o Deus de Israel. É o que a maioria faz hoje ainda. Não, eu tenho Deus no coração, eu adoro a Deus. Essas imagens não faz, eu sei que não faz nada não, mas eu sirvo a Deus, tenho a Deus. Não existe isso, não existe seguir dois deuses, né? Ou vários deuses. Só existe um Deus que fez céus e terra e é conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É isso mesmo. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta? Amém, com certeza, pastor Medeiros. Vamos aqui ratificando o conhecimento. Graças a Deus, nós temos nossa primeira questão. Na visão de Daniel, que representava o chifre pequeno. Que chifre é esse? Pois é, na visão de Daniel, vamos ver Daniel 7, versículos 7, 8, o 23 e o 24, irmão Nathaniel. Amém, com certeza, graças a Deus. Vou ler aqui para os irmãos entenderem com calma, graças a Deus. Esquadrinhando as Santas Escrituras diz: na minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Os versículos 23 e 24 dizem: ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Então, o que significa isso aí tudo, irmão Nathaniel? Então, boa pergunta, pastor Medeiros. Nós observamos, acerca do quarto animal, que é um animal não identificado, é um animal feroz, é um animal com dentes grandes de ferro,
que não tem nenhuma semelhança. Então, um animal realmente assustador. E nós observamos aqui os chifres que nasceram, nós observamos já a explicação dada para o anjo, para Daniel, que esse quarto animal é o quarto reino, que nós sabemos qual é esse quarto reino, o Império Romano. O Império Romano que surgiu, ele é o quarto reino, e dele nós observamos que apareceriam reis, surgiriam 10 reis, ou seja, dentro de Roma, e depois nós observamos que ali apareceu algo mesmo estranho, algo diferente. Nós observamos que apareceu um outro chifre ali, que para ele nascer, ele derrubou 3 chifres, pastor Medeiros. Pois é, né? Aí eu simbolizo o poder político, né? As traições que vinha no meio do Senado, as pessoas querendo poder, e eles traiu qualquer pessoa por posição, como hoje também. Sempre a inveja, a ganância, eles fazem de tudo para manter-se a aparência e no poder. Vamos ver também outra pergunta, irmão Nathaniel. Amém, bom demais para a gente entender, é lendo que a gente aprende. Nossa segunda pergunta diz: com que e quem deu início ao Império Romano Cristão, pastor Medeiros? Então, na palavra de Deus diz, né, irmão Nathaniel, na lição anterior foi mostrado como o Império Romano, né, se tornou cristã, ou seja, a união da igreja com o Estado, iniciando-se com o suposto, né, convenção do Constantino do cristianismo. E na história geral fala tudo isso, né, como começou. E é muito importante a gente analisar. Muitas pessoas não conhecem história, né? Então a gente está aqui dizendo para você que essa história se encontra na história geral do mundo. Então é só você quiser dizer história geral, né, de Roma, ou da Itália, ou da Roma Antiga, então dos imperadores, então aparece lá um monte de história, né, irmão Nathaniel? Então vamos ver o que mais, irmão Nathaniel. Tem mais pergunta? Temos a nossa terceira pergunta que diz: a profecia nos advertindo do surgimento da apostasia da igreja, pastor Medeiro. A apostasia, né, já vinha advertindo o surgimento, né, que ia acontecer no meio da igreja, e isso já tinha sido advertido pelos profetas, foi advertido por Jesus Cristo, foi advertido e continuou sendo advertido pelos apóstolos. Vamos ver. 2 Timóteo capítulo 4, 1 Amém. e 2. Pronto, vamos lá. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, graças a Deus, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Amém. Talvez deve ser 1 Timóteo, pastor Medeiros, que fala, realmente 1 Timóteo, aqui ficou 2ª, mas é 1ª. Então vamos lá. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Muito bem, agora fechou, né? Agora enquadrou aí na pergunta, né? Que nos últimos tempos o apóstolo Paulo aí advertiu também que surgiria esse tipo de pessoas que faria de tudo, né, para manter-se no poder. Veja mais 2 Tessalonicenses 2:3. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, graças a Deus, folheando as Escrituras para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Diz o seguinte: não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Amém, é para já, graças a Deus. Vamos ler na palavra do Senhor nosso Deus.
observando o que os santos apóstolos falaram. Amém. Agora nosso irmão Paulo aqui falando. Amém. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Advertido foram, né? Então não tem como dizer, eu não sabia. Sim, quando nós chegamos na igreja de Deus, nós somos advertidos, que passamos por prova. Existe várias provas que desanima, né? Às vezes desanima os seguidores de Jesus Cristo, os que estão na igreja de Deus. Às vezes prova mesmo, né? Prova cotidiana, prova de trabalho, prova espiritual, vem vários tipos de provações que desanima, e é aí que a pessoa tem que ter cuidado, né? Porque a apostasia já foi vista, que foi advertida, e não é ninguém inocente, né? Quando chegamos na igreja de Deus, são inocentes até aí, mas depois passa a ter um ensinamento. Por isso aqui a escritura é bem clara, né? Que as profecias já foi advertido o surgimento do anticristo, que a gente vê no comentário, né, irmão Nathaniel, quanto ao cristianismo passou a fazer parte da religião do Império Romano, passou então a união principal, né, de doutrinas do paganismo. A igreja seguiu de dogma da origem, de onde? A mudança da capital de Roma para Constantinopla, e hoje Istambul, né, a cidade da Turquia. Em 330 aconteceu tudo isso, né, irmão Nathaniel? Depois de Cristo. E enfraqueceu também, irmão Nathaniel, o império, né, abrindo ali caminho para o papado até o 476. Está na história, o bispo de Roma partilhava, né, do poder com os imperadores de Roma Ocidental. Quando houve também, irmão Nathaniel, assim, a invasão, né, do Ortocrato, né, o rei dos Héroes, que derrubou ali o último dos cesáreos, né? Então houve ali uma intervenção, houve ali uma invasão, que esse bispo, ele foi, quando houve a reunião, assim, na história, conta lá que ele, de 476 depois de Cristo, houve ali uma invasão com os Hércules e outros demais ostrodogos, né? E são tantas histórias, né, irmão, diferentes, assim, né? Amém. Então, pode falar. Então, graças a Deus, nós observamos a história, seja as profecias há muito tempos atrás, depois a história ela veio a acontecer e confirmando as santas escrituras. Nós observamos em relação da outra ponta, a ponta pequena, que nós sabemos que ali trata-se do papado, que para se estabelecer ele derrubou os Hérulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Então foram arrancados pela raiz para se estabelecerem, e assim a história ela identifica que esse poder, ou seja, o papado, e foi um poder na qual se levantou contra os santos do Altíssimo, como diz Daniel 7:25, mudou o tempo, as leis, e os santos foram perseguidos durante o período de 1260 anos literais. Corretamente, irmão Nathaniel, muito obrigado pelo seu comentário, que é riquíssimo, né? Então, outra pergunta, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos dar sequência. Nós estamos aqui lendo o que diz a escritura, como é o nome do programa, nada mais que isso. E também a história também, a história só como um complemento, graças a Deus, para a gente também aqui agregar mais o conhecimento. A quarta pergunta: quem foram os opositores do reino papal e que foram derrotados? Pronto, irmão Nathaniel, lê a história aí, né? Amém, vamos lá. O império se fragmentou em 10 reinos menores. O poder papal, no entanto, derrotou seus opositores. Os Hérulos em 493, os Vândalos em 534 e os Ostrogodos entre 538 a 553, adquirindo mais liderança do Império Romano do Ocidente. O imperador Justiniano emitiu um decreto em 533, reconhecendo o Papa de Roma como cabeça de todas as igrejas,
fica evidente que o chifre pequeno é uma extensão do quarto reino, com a forma de governo diferente dos anteriores. É o que está na história geral, pastor Medeiros. Muito bem. Você que está nos acompanhando, você já sabia? Se você não sabia, comente lá. E se você sabia, comente também. Que é muito importante, né, analisar as histórias. Graças a Deus que os estudiosos das igrejas de Deus têm se empenhado, né, irmão Antônio, para trazer um conteúdo rico e também puro, sem distorção. E é isso que nós passamos para nossos irmãos. Graças a Deus que Deus levantou homens, né, capacitados, homens que buscaram a verdadeira essência da verdade para transmitir para todos nós. Porque também antes de passar para vocês já vem a mim e ao irmão Nathaniel. É por isso que eu falo nós. Então viu aí, né, como a ponta pequena cresceu, né, que foi dado poder ao papado através do Justiniano, esse imperador deu poder para ele, deu asa para ele, né, como diz, dá asa à cobra e ela voa. E aí é que faz estrago feio. Foi aí que aconteceu. Colocou ele como cabeça de todas as igrejas, né? Então ele ali unido com os reis, aqueles que não aceitavam seus dogmas, seus ensinamentos, ele mandava matar, devastar, criava ali uma mentira contra aqueles imperadores, contra aqueles outros reis que não aceitavam e mandava matar todos. Então é algo muito devastoso que aconteceu para manter-se uma mentira. Então nós, graças a Deus, que a Igreja de Deus tem chegado até nós com a essência da verdade. Louvado seja Deus. Vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, pastor Medeiros. Então vamos lá para a próxima pergunta, é a quinta. Como descreveu João o pequeno chifre da profecia de Daniel? Pronto, Apocalipse 13, 14 e 15. Amém, graças a Deus. É interessante, Apocalipse e Daniel são profecias que se complementam. Então, graças a Deus, vamos lá. Amém, graças a Deus. Apocalipse 13, 14 e 15 diz aqui o seguinte: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenando-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Então tá, Daniel 7 fala a mesma coisa, né, irmão Nathaniel? Foi o que foi lido, o que surgiria no meio dessas pontas, né, desse chifre, surgiu uma ponta pequena que fazia, né, guerra contra os santos e vencia. Então o que João fez foi como uma referência bem parecida. Deus revelou para ele o que aconteceria. Então vamos ver lá também a sexta pergunta, irmão Daniel. Tem alguma outra pergunta mais? Amém, tem sim. Vamos lá, o que diz a palavra? Porque foi dado fôlego à imagem da besta. Pronto, porque foi dado fôlego à imagem da besta. Vamos ver lá na história, né, irmão Nathaniel? Amém, diz o seguinte: ele estava descrevendo que o poder seguinte, que é o papal, seria na semelhança da segunda besta, político e religioso. No primeiro imperador era o chefe maior mesmo que a igreja, que era o Pontifex Maximus, política como religioso, e no nome de Deus perseguia e matava todos que não aceitassem as doutrinas provindas da besta, que surgiu do mar, rejeitando a verdade da Bíblia. Ela blasfemava do Altíssimo, por isso diz que foi dado fôlego à imagem da besta, para ela falar, ensinando o nome de Deus e de seu Filho Jesus mentiras e idolatrias. Pronto, então aí se vê aí Apocalipse capítulo 13, 15, né, que ela foi dado o poder, essa imagem. É por isso que nós estamos falando a imagem da besta, né? A bicha, ela trazendo o poder da primeira, disfarçadamente política e religiosa, e foi dado o poder para esse Papa, né, conhecido como Pontífice, e o Máximo, né, ele foi
é máximo, é, irmão Nathaniel? Amém. Aqui é latim, é Pontifex Maximus. Pronto, então como fosse Max, né? É o nome desse papa que surgiu e ele era envolvido com política, quer dizer, que ele era envolvido com os governadores, com os reis. Os reis, muito deles era levantado por eles, era com a benção deles e era um negócio sério, né? Por isso que a igreja de Deus sofreu muito para chegar até nós. Graças a Deus que chegou até nós, como eu disse antes, uns minutos atrás, que ela chegou com a essência da verdade, graças a Deus. A mesma que foi anunciada lá no princípio. Louvado seja o Senhor. Então veja, tem mais pergunta, irmão Nathaniel? Amém, nós temos a 7ª que diz: quais são as características da imagem da besta e do chifre pequeno que os assemelham? Pronto, quais são as características dela, irmão Nathaniel, capítulo 7, versículo 8 e o 25. Amém, é pra já. Vamos lá, lendo a palavra do nosso Deus. Então vamos a cada dia aprendendo. Então diz o seguinte: e sendo eu a considerar o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 os primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Agora o 25 diz: amém. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Pois é. Apocalipse 13, versículos 5 a 7. Amém, graças a Deus. É pra já aprender a palavra do nosso Deus. Amém. Você observar que as escrituras se complementam. Diz: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Pronto, então, para concluir, né, esse trabalho maravilhoso, graças a Deus, que Deus tem agido no nosso meio, né, as pessoas continuam cegas espiritualmente, a maioria das pessoas são pouquíssimas, né, que conhecem a verdade, são os que estão hoje recebendo a verdadeira doutrina da Igreja de Deus. Quem não conhece, quem está fora, não tem como eles enxergar o que nós enxergamos hoje. Graças a Deus que o Senhor nos abriu a nossa mente para compreender a palavra, e quem crê jamais sairá da Igreja de Deus, jamais se desviará, porque não tem para onde nós ir, né? A Igreja de Deus é a única que nos leva a Cristo, que nos leva no caminho da verdade, e que nos traz, e que quem segue tem a salvação garantida, creio eu, porque não tem para onde nós ir, não tem outros ensinamentos que vai além desse, né? Como disse Paulo, ainda que o anjo do céu, outra pessoa, nós mesmos trouxesse outra doutrina que fosse além dessa, seria anátema, ali Gálatas capítulo 1, versículo 7 ao 9. Então diz bem claro que foi dado o poder e que ela perseguiria, né, os santos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E lá em Apocalipse fala 42 meses, simbolizando cada dia um ano, que foi 1260 dias, 1260 anos, que foi uma perseguição horrível, né? Como disse, terminou em 1998, foi essa perseguição, 1800, né, irmão Nathaniel, em 98, que foi essa perseguição horrível contra o povo. 1798. Pronto, 1798, muito bem. E foi a perseguição horrível até chegar a nós, a essência da Igreja de Deus. Louvado seja Deus, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade que tem nos concedido. Espero que essa palavra tenha reforçado sua mente espiritual, sua fé. Que Deus abençoe. Não deixe que ninguém te engane, não deixe que ninguém
venha com doutrinas falsas ou com fantasias, né? Porque existe muitos falsos judeus hoje surgindo. Além dos judeus natural, existem muitas falsas religiões surgindo como judeus, mas a igreja de Deus está escrita e registrada pelos apóstolos, e é ela que nós deveremos seguir com esse nome, né, sendo identificado entre o povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, paz seja convosco. Amém, com certeza, graças a Deus. Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Então, deixa a minha oração, paz seja convosco, um grande abraço.